e o próprio Guilherme Pequeno, cadê essa organização que esses caras pegaram? Cadê o dinheiro do Ceará? Porque agora a torcida está acordando. O que eu falava há 5 anos sobre o Ceará, estão roubando o Ceará, todo tipo de falcatrua aí dentro, eu queria estar errado, Carlos. Está sendo provado aí. Porque se os caras não conseguem fazer uma prestação de conta, dizer quem foi a construtora que fez a obra, dizer qual foi o jogador da categoria de base que saiu, que é outro caso de polícia dentro do Ceará. Porque eu não posso admitir, Carlinhos, um Cauã minha de 14 anos chegou no Ceará 2 dias depois para ficar no Ceará ter que assinar com madeira. Aí o David, o Luca saíram na cala da noite pro Inter. Inclusive, eu até lhe mandei isso aí no seu privado, Carlos. O David é do Madeira. O David é do Madeira. O cara que fazia a categoria de base do Inter está no Ceará. Por isso que a gente agora pode compreender a ponte aérea. O jogador dorme em Fortaleza e acorda em Porto Alegre. Chega no Salgado Filho, que é o aeroporto de lá, bem cedinho, já bota a roupa do Inter e já vai jogar. O Lucas chegou lá em menos de 36 horas, já estava jogando no Sub-20, mano. Partida do Sub-20 pelo Inter. Então, assim, o que é que acontece? A gente está se deparando com essas coisas e está achando normal. Agora, por que eu pedi a categoria de base é tão grave? Eu vou falar só de 2 Arthur. Um Arthur foi cedido para o Ceará por Palmeiras, o Ceará só recebeu 3 milhões. O Palmeiras, quando vendeu para o Bragantino, vendeu por 27 milhões. Trouxe de volta do Bragantino, de volta para o Palmeiras. O Ceará recebeu o quê? 850 mil reais, certo? Beleza. O Arthur Cabral, o Ceará faturou já quase 30 milhões com o Arthur Cabral. 22 milhões da venda do Palmeiras para o Basel e mais 7 milhões e meio agora, porque era clube formador do Basel para o time da Itália, Benfica. né? O Benfica. Não, o Benfica, desculpa. O que é que acontece, Carlinhos? Onde é que eu me impressiono com isso? Um Arthur Cabral deu o Ceará quase 30 milhões. O Ceará já perdeu, Carlinhos, mais de 400 atletas nos últimos 5 anos. E a solução do Ceará está na categoria de base. Se a gente for fazer essa live, eu vou provar, Carlinhos. A solução do Ceará não é SAF. SAF não vai dar certo no Ceará. E basta ver que SAF não vai dar certo no futebol brasileiro. Por que o você está dizendo isso? Cruzeiro, Bahia, Coxa, Atlético, América Mineiro, todos são Vasco, todos são SAF. E estão lutando aí contra o rebaixamento. Porque sabe por quê, Carlinhos? Porque o empresário, como dono de uma empresa, ele quer que essa empresa dê lucro, certo? Então, para ela dar lucro, se ela estiver dando prejuízo, se a torcida não chegar junto, ele vai começar a reduzir o orçamento. A preocupação dele não é títulos, a preocupação dele é ele ter lucro. O que é que acontece? Como é que eu posso dizer que o time caiu porque a torcida não foi para o estádio, que o time caiu porque não deu o orçamento que o dono do clube queria? Tu acha que isso vai colar aqui com a torcida como a nossa, apaixonada como a nossa? Cara, a nossa torcida é exemplo para todo o Brasil, Carlos. O time levando chibata no campeonato, como o campeonato de 2018, a torcida lotando o estádio, o Brasil inteiro vendo aquela situação e dizendo: eu não consigo explicar isso aí. Essa torcida ela não é normal, mas a torcida do Ceará é desse jeito. E é por isso, cara, que assim, eu me curvo a esse torcedor para pedir, pelo amor de Deus, acordem, batam nessa questão da auditoria. Porque essa questão da auditoria é a tábua de salvação do Ceará. Essa questão da de base é a tábua de salvação do Ceará. Eu quero trazer, você é um cara muito sério nisso aí, nessa parte de auditoria fiscal, e o Ceará tem que ter uma auditoria fiscal, como você próprio colocou, no nosso rival, tem auditoria fiscal do Conselho e auditoria fiscal da Executiva, e eles se confrontam, né, com os números reais que eles têm entre mãos. Então, dentro do Ceará, o diretor não é remunerado, né? O que é que o Sampaio está fazendo lá dentro do Ceará quando o João Paulo pegou daquela loucura e acabou com todos os diretores? Já voltou para dentro de novo. Veridiano, que mexe com sócio, que mexe com evento, né? Foi demitido e já voltou de novo para dentro do Ceará. O Afonso, que é com obras, né? Obras, a gente sabe que o hotel não tem nada sucateado, a sala de troféu sucateado. O que é bonito dentro do Ceará é aquela quadra, mas para mim ali não era para ter quadra nenhuma, não. O benefício do futebol dentro do Ceará é o profissional.
certo? Eduardo Arruda, trabalhando com eventos, e até esse negócio do boneco do Ceará, o dinheiro cair na conta do Eduardo Arruda. O que é que Eduardo Arruda ainda faz dentro do Ceará? Raimundo Pinheiro, o que é que Raimundo Pinheiro faz dentro do Ceará? O Israel, que é o cara da categoria de base, não consegue colocar um atacante, que nem a gente tem, que fez, no ano passado fez 24 gols, o Pablo, e esse ano fez 20, e a gente tem que ir para campo para torcer para Clebão. O que é que Israel faz dentro do Ceará, pelo amor de Deus? Se não tiver essa mudança. E o Israel era cotado para ser um diretor, né? Diretor de futebol do Ceará, mas tem que ser remunerado, porque ele tem um serviço dele. Então, meu irmão, o Ceará está entregue. Quem mais, mexicano? O Evaldo, Janaína, Ismael, coordenadores, não são opositores dessa situação que está aí, não. O Lizarque, Ricardo, Carol, que trabalha com sócio proprietário, o Medina, o que é que o Medina ainda faz dentro do Ceará? O emprego do Medina é vitalício. Família! São 7 anos de Robson de Castro e esse ano de João Paulo, certo? Certo, mexicano. Foram 5 anos de primeira divisão pedindo, pelo amor de Deus, que o mundo se acabe. Foi, mexicano. Uma na metade do caminho, que a gente podia ter chegado na Libertadores, e os caras, não, tá bom. Tinha uma que tinha ganhado o Vasco, que a gente ia pra Sul-Americana, e os caras, não, mas já chega, onde empatar que o Vasco não cai. E aí a outra caiu, porque teve Dorival, Marquinhos Santos, Zúcio, e o coitado do Juca, terminou o bucho com o Juca, porque foram 7 anos de jogadores ruins. Aí esses caras que estão aqui, tem voto na hora que tem para escolher o presidente da executiva, eles todos têm voto. E quem é que colocou eles lá? Quem foi que assinou? Não, esse aqui é lado a lado comigo, aqui eu vou colocar ele dentro do Ceará, meu irmão. Então são sanguessugas lá dentro do Ceará que fez o Ceará ser 8º lugar no campeonato cearense. Quando foi, mexicano? Foi ano passado ou foi ano retrasado? Que a gente estava na primeira divisão. Não, mas a gente foi 7º lugar em 2016, no primeiro ano do Robson de Castro. Meu irmão, só cego que não quer. A gente vai ficar. Porque eu digo assim: Fortaleza foi pentacampeão, né? Aí eu digo: quem tem mais tem 3. Pentacampeão já só faz 100 anos. Aí eles pegam A, sabe? Eles pegam A. Mas o que acontece? Tá acabando as forças. Nunca joguei a Série C. No confronto eu tenho mais. Mas, meu irmão, cara, os caras cresceram como nunca e a gente se apequinou como nunca, porque a culpa é de Veridiano, a culpa é de Robson de Castro, a culpa é de João Paulo, a culpa é de Medina, a culpa é de Raimundo Pinheiro, a culpa é de Israel, a culpa é desses caras tudinho que estão mamando dentro do Ceará e fazendo o Ceará levar 2-2 contra a potencial tombense. Aí, meu irmão, não dá. Olha, Eupídio, o Renato fez uma pergunta, é o seguinte: doutor Eupídio, como um sócio-torcedor comum poderia entrar como o sócio-torcedor e o torcedor comum poderia entrar com um pedido de prestação de contas na justiça? Qual o custo financeiro dessa ação? Só ajudando aqui, houve 3 denúncias ao Corinthians e o Ministério Público bateu em cima. Por que isso não acontece no Ceará, hein? Verdade. Na verdade, Carlinhos, assim, eu vou responder aqui, eu tinha visto aqui a pergunta do Renato Cartá, e eu vou responder a pergunta do Renato Cartá, já usando a manifestação aqui do grande Wanderson Martins, certo? Renato, por se tratar de sistema de associação, o Código Civil exige ou permite que o associado possa pedir a prestação de contas. Essa ação é uma ação bem singela, bem simplória. Você só basta dizer as formas que você deseja a prestação de contas. No caso, você pode requerer qual a construtora que fez a obra, qual o custo da obra. Jogadores da categoria de base foi negociado, qual o valor da negociação. Quem é a empresa que vende material de limpeza, qual o nome da empresa e os seus sócios. Qual a empresa que faz o próprio Aragão fez uma denúncia espontânea, né? Ele mesmo confessou. A empresa que faz o sistema de segurança. Qual o custo dessa obra? Porque eles não cobravam quase nada, era bem baratinho. O menor valor do mercado era o dele. Por isso que E outra coisa, como é que a pessoa ia pagar? Qual a folha salarial do Ceará? Quem são os funcionários? Essa prestação de conta, Renato, você pode pleitear, e eu indicaria um número máximo de sócio-torcedor se pleitear isso,
Por quê? Porque quando chega um pedido, dois, nós somos mais de 30 mil sócios. Se 10% desses sócios fizerem esse pedido, dá mais de 3 mil pedidos, Carlinhos. Carlinhos, sabe o que representa isso no judiciário? Vai se pegar uma juíza maluca ou um juiz doido, como eu digo, que é o cara que chega à primeira ação, à segunda, à terceira ação dentro da secretaria dele. Peraí, meu irmão, o que é que esse povo está pedindo? Não, esse pessoal está pedindo transparência. Ele é sócio torcedor, paga 3 mil por ano e não sabe para onde é que vai o dinheiro dele. Mas, meu ilustre amigo, meu ilustre, peraí, te dar uma colocação, Eupídio. A torcida do Ceará é acomodada. A torcida do Ceará, ela vai para jogo. O Ceará ganha 2 jogos, no terceiro dá 40 mil. Certo? Não esquece. Mas para isso aí ela não faz, não. Mas assim, e outra, a nossa organizada não está fazendo nada. Não, ninguém está falando em organizada, não. Organizada para mim... Não, eu estou falando o seguinte, de buscar essas assinaturas, como a gente pode adquirir isso? O sócio torcedor, só para você ter noção, Renato, e mexicano, respondendo aqui ao Renato, qual o custo de uma ação dessa? Uma ação dessa, Carlos, custa entre 500 e R$1.000. Se você mostrar impostos suficientes, que você é pobre, você pode até pedir parcelamento dessas custas. A grande vantagem, por que você não faz eu pedir uma ação dessa? Porque eu não sou sócio torcedor. Eu não tenho coragem de dar meu dinheiro para essa turma. Me perdoe, e não é para o Ceará, é o dinheiro para essa turma. Basta ver que ano passado, quem fazia a publicidade do sócio torcedor era a Agência 92. Ou seja, o Robson de Castro pagava para o filho dele fazer a publicidade do Ceará. É bacana, né? Quem fazia o cartãozinho do sócio torcedor... lugar. Quem fazia o cartãozinho do sócio torcedor? A empresa de cartão do filho Robson de Castro. Ou seja, o Ceará pagava o filho do Robson de Castro para pagar o cartão do sócio torcedor. E eu vou concluir a responder a pergunta do nosso grande Renato Cartá, que foi mais que oportuna, com a resposta que o Wanderson Martins deu aqui. Quando a política está aparelhada, não se resolve na conversa. Porque o mecanismo, ou seja, a fraude, cria seu sistema de autodefesa. Ou aparece uns doidos para resolver na chibata, ou é só se esperar para ver o encontro com Santa Cruz. Ele está falando a verdade, Carlinhos. Por quê? Porque a torcida do Ceará só vai se acordar quando nós chegarmos numa Série C, nós estivermos na porta de uma Série C, porque eu vou explicar o que vai acontecer. Em agosto, o Tribunal Regional Eleitoral libera para a campanha da Prefeitura. Aí você vai ver o Evandro Leitão preocupado com o Ceará. O Ceará tendo umas vitóriazinhas, porque o Vitória, inclusive, ensinou para o Brasil inteiro como é que se faz futebol quebrado. O Vitória está quebrado. Está quebrado, Carlinhos. Carlinhos, o camisa 10 do Vitória, ele estava jogando em 2022 a Série D de dado, ganhando um salário mínimo e queria desistir do futebol. O cara simplesmente foi eleito, está com um dos melhores meios do campeonato. Sabe como é que o Vitória fez a diferença, Carlinhos? Pegou um monte de jogador renegado. O CSA caiu ano passado, dispensou o menino que é esse Fortaleza, o Oswaldo, né? Gestão, né, cara? O Oswaldo era banco lá no CSA. Assim como o Igor que veio para cá. Só que o que é que o Vitória fez? Pegou o Oswaldo, pegou o cabeludo lá que passou pelo Ceará, que era atacante, que fazia... O pessoal reclamava que ele fazia gol de pênalti. Não, só faz gol de pênalti. Léo Gamalho. É o Ramalho. Léo Gamalho. Léo Gamalho. Pegou o Léo Gamalho, pegou um monte de jogador renegado e montou um elenco. Sabe quanto é que o Vitória pagava de bicho, Carlinhos? 50 mil reais. Estou dizendo isso para você porque eu viajei no mesmo voo com o Vitória umas 5 ou 6 vezes. E eu tive a oportunidade de... Eu até bati uma foto com o goleiro do Vitória, brincando com ele, de que foi jogar com o Ceará. Eu disse, ele tá 6 jogos sem levar gol, mas vai levar o gol do Ceará. Mentira, eu vi aqui, era vencer o Ceará aqui, eu fiquei até puto. E quando eu retornei pra Bahia, eu disse assim, pô, bicho, tu sacaneou, porra. Aí ele ficou rindo. Mas os caras terminavam o jogo no vestiário, o presidente pagava 50 mil. Sabe como é que arrumava 50 mil, Carlinhos? Com a torcida. A partir da terceira rodada, os caras se cotizando, pedindo pro torcedor fazer de R$1, de 50 centavos, de R$2, de R$5, pegava 50 mil, prestava conta com a torcida, nós pagamos 50 mil. Bicho, é uma vergonha. Eu ver o Vitória quebrado, tendo que fazer os expedientes para a Série A, com um bando de jogador renegado, e o Ceará não consegue. E eu vou dar uma solução aqui, Carlinhos, antecipada.
quando a gente for lançar aquela live lá da solução, a live de soluções para o Ceará, já vou lançar essa desde já. Solução para o Ceará, departamento de análise de mercado. Departamento de análise de mercado. Carlinhos, é aquele filme O Homem que Mudou o Jogo. É o que o Fortaleza faz. Por que o Fortaleza erra pouquíssimo em contratação? O Fortaleza ele não traz o cara que faz mais gols. Ele traz o cara que consegue colocar o cara na cara do gol com a média de passes certeiros, verticais, de 0,75. Aí o Ceará traz o Yuri Castilho, que fazia o CRB jogar em favor dele, e aí o Fortaleza traz o Moisés, que fazia a Ponte Preta jogar ele sozinho. Por quê? Porque o cara faz uma análise de mercado. O Ceará, ele perde um zagueiro como o Jefferson para ficar com o Lucas Ribeiro, que passou 7 meses no departamento médico, e renova o Lucas Ribeiro até dezembro de 2024. Aí o Fortaleza vende um Sebadios. Eu tenho que falar do rival, cara. O Fortaleza vende um Sebadios e traz três zagueiros e fica brincando com o zagueiro. Tem um zagueiro lá, que é o tal de Chapo lá, que nem entrou ainda. Mas o cara lá, e os caras estão pagando o salário desses jogadores com dinheiro da venda. Aí venderam o Moisés por 28 milhões. O Cruzeiro, Vasco, já fizeram proposta. Moisés vai voltar para Fortaleza, meu filho. Vai voltar, sabe por quê? Volta. Sabe por quê, mexicano? Foi igual o Pikachu. Sabe por que volta? Porque eles simplesmente, macho, eles fazem uma forma de abraçar o jogador que eu queria no meu Ceará, que era o que o Dimas fazia na década de 90. Ao invés de ter um busto lá do Lisca, vamos tentar homenagear o Dimas antes de perder o nosso soldado alvinegro, que o Dimas, cara, tá errado aquilo ali. É uma referência para o Ceará. Aí era o que o Dimas fazia. O que é que o Dimas fazia, Carlinhos? Chegava para o jogador e dizia: vocês têm que jogar por um prato de comida. A bola é o prato de comida de vocês. Meu amigo. Aí ele dizia só: você não tem dinheiro para pagar salário, não, né? Chegava para o doutor Lino, chegava lá para o doutor Orlando, a turma, se cotize aí, me dê 15 mil reais. Já que não tem dinheiro do salário do jogador, o Ceará entrava em campo mordendo. Quando terminava o jogo, ele chegava com 500 para um, 500 para o outro, 300 para o outro. Os caras não tinham dinheiro, meu irmão. E aí os caras diziam: rapaz, é só o Dimas chegar com o Ceará. Rapaz, não tem errada.